E aí eu pensei em queimar a largada para ser desclassificada, para ninguém nunca poder dizer para mim que eu teria perdido. E aí eu tava certa disso. E na câmera de chamada, o Johansson chegou logo depois, que a prova dele, que também era os 200 metros, seria em seguida da minha. E aí ele chegou para mim, por que você tá com medo? Eu não quero perder. Aí, menina, o que você vai fazer aqui? Você fez todos os dias. Quantos tiros você não deu no treino? Quantas vezes você não correu? Você correu cansada. Hoje é um. É um. Então você entra lá e se divirta. E eu me diverti. Eu me diverti tanto, mais tanto, que eu só tenho alguns flashes da corrida. E um muito forte foi quando eu ficava assim: em sexta eu não vou ficar, em quinta eu não vou ficar, em quarta eu não vou ficar, em terceira eu não vou ficar. E aí tinha chinesa, uma russa, uma inglesa. E aí eu fiquei, não, eu vou me divertir. E aí aquela linha de chegada não chegava, e aí chegou e eu, meu Deus, o que aconteceu, sabe? E essa sensação que eu tive, eu queria tanto que tantas pessoas pudessem ter a mesma... Eu sei que é algo impossível, mas essa sensação, eu queria que tanta gente pudesse ter essa sensação, sabe? Boa noite a todos. Eu sou José Luiz Barbosa e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivência do Esporte visa informar, debater, fomentar, entreter. Este programa tem um formato de talk show e fala sobre vários assuntos relevantes, como educação, esporte, cultura, economia, política e muito mais. Para conduzir esse programa comigo nessa noite, eu tenho um time de primeira. Éder Mota, Adriano de Souza e Edno de Souza. Sempre com o propósito de oferecer o melhor aos nossos espectadores, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal uma pessoa que carrega consigo uma trajetória profissional impecável. Para saber mais sobre este profissional de altíssimo gabarito, que traz consigo um currículo invejável. Ele que é faixa vermelha e branca do 6º Dan de judô, autor e coautor de artigos acadêmicos e livros, graduado em administração pública pela FGV, mestre e doutor em administração pela PUC de São Paulo, professor de marketing e venda em curso de extensão, graduação, pós-graduação e MBA, faixa preta de jiu-jitsu, praticante de polo aquático, dirigente esportivo e, para finalizar, o currículo extraordinário desse grande homem, ele é presidente da ONG Instituto Camaradas Incansáveis. Tudo que eu anunciei aqui são aspectos simples, quando se observa através da ótica desse ser humano fantástico que tem feito a diferença em nossas vidas. É com grande satisfação que peço a todos e a todas para que deem as boas-vindas a Rodrigo Guimarães Mota. Rodrigo, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, Zequinha, boa noite, Edno, Adriano, Éder. Para mim é uma honra estar com vocês e eu espero poder contribuir, talvez desta perspectiva de quem é executivo, de quem é empresário e que utiliza o aprendizado obtido no esporte para conseguir trilhar esse caminho da administração e da gestão. Antes de iniciarmos, queria relembrar vocês para darem aquela força para nós. Se inscreva-se no canal, ative o sininho, dá aquele like, que é muito importante. Compartilhem em suas redes sociais, convidando seus amigos, familiares, professor, namorado, namorada, noivo, noiva, enfim, para assistir esse grande e magnífico programa, porque ainda dá tempo. Rodrigo, muito boa noite novamente, tudo bem com você? É uma grande satisfação
ter você aqui conosco. Por favor, sinta-se em casa, fique à vontade, né? Sinta-se livre para dizer o que você pensa, tá legal? Então, muito obrigado. É com muita humildade que eu aceito o seu convite. E já para a gente iniciar aqui, eu já vou logo para a primeira pergunta. Eu gostaria de saber quem é Rodrigo Guimarães Mota. Legal, Zequinha. Na verdade, eu sempre sou paulistano, através do exemplo e do incentivo do meu pai, sempre busquei me desenvolver em duas vertentes. Uma principal, por assim dizer, dos estudos. Então, ele sempre, meus pais, né, principalmente meu pai, me colocou em boas escolas, me deu oportunidade de estudar inglês, de fazer dentro do estudo do inglês, de fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu sempre caminhei assim com os estudos. E, em paralelo, meu pai também sempre pregava para nós, desde pequeno, aquele ditado latino, né? Mens sana in corpore sano, que ele mesmo sempre praticou muito esporte. Então, ele incentivava eu e os meus irmãos a prática do esporte. Eu comecei praticando judô, depois judô e polo aquático, acabei deixando de praticar polo aquático em função de uma miopia avançada e pratico judô assim até hoje, né? Sigo praticando. Quando eu tinha 16 anos de idade, sabe tem algumas decisões na sua vida que elas acabam sendo não definitivas, mas marcantes. Foi quando meu pai, novamente, uma pessoa muito organizada, metódica talvez, quis que eu fizesse um teste vocacional. Nesse teste vocacional deu primeiro carreira militar. Ele falou, pô, carreira militar, não, por favor. A segunda opção que tinha era a administração pública. E foi por isso que eu cursei a faculdade de administração pública. Era a minha segunda, ou dependendo de quem olhava, a primeira opção no teste vocacional. Nunca deixando de praticar judô, né? Logo que eu entrei na faculdade, eu comecei a participar das competições universitárias. Logo fui presidente da Associação Atlética também, então além de competir pela GV, eu ajudava a organizar o esporte universitário. Mas ao final dos 4 anos de curso, eu havia decidido que eu poderia causar maior impacto trabalhando com administração de empresas. Então, eu me formei e fui trabalhar em empresas. Esse foi o começo da minha trajetória, de forma resumida, né? Tentando associar o esporte com a escolha pela administração. Beleza. Obrigadão. Teve um ponto legal que depois, mais para frente, quando a gente falar sobre a pesquisa relacionada ao impacto de quem pratica esporte na gestão, que foi nessa época que eu me tornei amigo do Dr. Wagner Castropil. A GV ganhou o Campeonato Paulista Universitário, foi escolhida para representar São Paulo em jogos onde cada faculdade representava uma cidade, os JUPs, Jogos Universitários Paulistas, e eu podia escolher um atleta de outra faculdade, o regulamento permitia. E eu convidei o Castropil, que à época fazia medicina na Medicina Pinheiros, e ele lutou pela GV em 1989. Nós acabamos nos conhecendo, nos aproximando naquela época. Depois sempre mantivemos contato. Ele, um atleta brilhante, assim como você, ele eventualmente representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Barcelona 92. E eu fui retomar contato com ele em 98, quando eu sofri uma lesão muito grave e eu acabei por incentivo da minha mãe, o procurando para recuperar os movimentos da perna. Então eu me reaproximei dele em 98, ele já como médico e eu já como administrador. Nessa época, Rodrigo, mas foi pelo judô que você competiu? Você diz nos Jogos Universitários? No JUBES, no JUBES. Sim, ele lutou no peso de cima, né? E eu lutei no peso de baixo. Competimos pelo judô juntos.
Depois, em 98, eu tinha sofrido uma lesão grave no joelho, treinando em Curitiba. Eu morava em Curitiba na época. E eu tinha perspectivas limitadas de voltar a praticar esporte, de voltar a ter uma vida normal. Eu tinha rompido o LCA, o posterior, o medial, o externo, a artéria poplítea, o nervo ciático. Era uma lesão, assim, enorme. Na época, o médico que me fez o primeiro atendimento em Curitiba, ele só encontrou uma outra lesão parecida, que foi uma pessoa que pisou numa mina terrestre na Bósnia e Herzegovina e perdeu a perna, né? Rapaz. Mas eu passei por muitas cirurgias nessa recuperação. A primeira, principal, talvez, tenha sido em Curitiba mesmo. Eu fiz uma ponte de safena de membro inferior para restabelecer a circulação com o Dr. Silvio Machik. Então, logo eu tive uma condição melhor, eu vim para São Paulo, por incentivo da minha mãe, da minha família, fiz o atendimento com o Castropil, que foi o primeiro médico, eu tinha passado por outros em Curitiba, que falou que eu tinha perspectiva não só de voltar a caminhar, mas eventualmente como voltar até a praticar judô, né? Então eu voltei para São Paulo, tive que mudar de emprego nessa migração, mas consegui um emprego em São Paulo, voltei, onde eu trabalhei, estudei também, e fiz as cirurgias, né? No total fiz 12 cirurgias. E finalmente em 2003 eu me restabeleci, não vou falar que por completo, mas o suficiente para participar, eu já tinha 34 anos, do Campeonato Brasileiro de Veteranos, que aconteceu em Araraquara e que eu ganhei, né? Foi a minha primeira competição depois da lesão. Então foi um ciclo foi um ciclo completo, né? De uma lesão grave, onde eu tive que trabalhar, estudei para poder trabalhar melhor, tinha meus afazeres com a minha família também, e com este apoio todo do Castropil eu consegui me recuperar. Essa história, depois logo eu vou falar sobre isso, está contada no livro que nós lançamos na semana passada, Jornadas Heróicas. O esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. Boa, a gente vai chegar nessa parte do livro aí, porque essa parte é muito boa e as pessoas têm que saber. Mas eu queria que você explicasse para a nossa audiência, a gente tem o intuito de entreter, informar, que você falando assim, a pessoa fala, pô, judô é muito perigoso. Mas o que é o judô? Só para as pessoas entenderem. Sim, na verdade, para aqueles que são um pouco mais velhos ou que já assistiram o filme O Último Samurai, quando o Japão, no final do século XIX, houve a Revolução Meiji e ele se modernizou, começou a ter acesso ao conhecimento, à cultura, à industrialização do mundo ocidental, os antigos valores japoneses passaram a ser deixados de lado. Foi naquele momento que um professor de filosofia da Universidade Imperial de Tóquio, Jigoro Kano, muito preocupado com o que estava acontecendo, buscou constituir uma arte marcial onde ele pudesse incorporar os valores da cultura japonesa que ele acreditava que eram os mais inspiradores, combinados com as melhores técnicas de defesa pessoal que os antigos samurais estudavam do Japão, e constituiu o judô. Judô significa caminho suave, como uma proposta de formação das futuras gerações japonesas. O judô teve um sucesso muito grande e complementou a modernização que estava acontecendo, permitindo que os japoneses tivessem acesso também a essa cultura milenar, tanto marcial quanto filosófica. Depois, com a imigração japonesa para outros países, o judô se expandiu para outros continentes. No Brasil, ele chegou através de um aluno de Jigoro Kano, Mitsu Maeda, e ele se popularizou muito no Brasil, porque teve uma colonização japonesa muito grande. Mas assim, né, era um esporte principalmente dedicado à colônia japonesa. Até que, isso é sem um julgamento e uma opinião política, tá? Mas no início da década de 70, no governo do General Médici,
ele tinha uma preocupação muito grande em promover o Brasil lá fora através do esporte. Tanto que o Brasil assim, teve um grande apoio para ser tricampeão mundial de futebol. E Médici desafia o presidente da confederação à época, Augusto Cordeiro, para trazer uma medalha nos Jogos Olímpicos de Munique, que aconteceu em 1972. Augusto Cordeiro, então, procura os grandes nomes do judô na época e eles sabem que no Brasil estava Chiaki Ishii, que era um grande lutador japonês que havia perdido a seletiva olímpica de 1964 para Isao Okano e havia imigrado para o Brasil para viver da lavoura, né, ter outra vida, mas ele já estava mais velho, mas era um grande judoca, era o segundo lugar do Japão de 64. Aí eles convidam Ishii para representar o Brasil, Ishii aceita o desafio, parte para um processo de naturalização muito intenso, consegue se naturalizar em 71, obtém a medalha de bronze no Campeonato Mundial de Ludwigshafen e em Munique 72 ele é um medalhista olímpico também, numa Olimpíada que o Brasil ainda não era uma potência como ele é hoje, né? Apenas 2 medalhas olímpicas acontecem em Munique, Ishii no judô e Nelson Prudêncio no atletismo no salto triplo. Com essa conquista, o Ishii volta e muito inspirado pelo exemplo, você vê a importância do herói, né? Isso inspira e motiva a ponto do judô hoje ser o esporte mais praticado em escolas, em academias e também ser o esporte que mais trouxe medalhas olímpicas para o Brasil. Beleza. Beleza? Isso, Aí, na verdade, desculpa aí, isso, na verdade, é uma aula de história, falando sobre judô. Graças a Deus, Rodrigo, eu sou formado em educação física e eu tive um bom professor nessa parte de lutas. Ele é um coreano que veio para o Brasil também para ensinar, na época, a polícia militar do Brasil, para ensinar o taekwondo. Então, ele trouxe toda essa história aí do Jigoro Kano, como foi a introdução, 64, o judô. Mas foi legal ouvir, assim, de você falar toda essa história, assim, novamente. Muito bacana. Exatamente, Rodrigo. E tem uma coisa para complementar, né? Que, assim, né? Olha a preocupação que se tinha alguns membros da nação, porque nesse período, quando você cita, na verdade, é toda a implementação do Plano Marshall. E esse Plano Marshall estava, como você mesmo relatou, né? Tirando toda a cultura ancestral japonesa que estava ficando de lado. E uma preocupação, ele acaba trabalhando isso, que infelizmente nós aqui no Brasil, mesmo tendo uma cultura muito rica, trazida pelos nossos ancestrais, infelizmente escravizados, não migrados para o Brasil de uma forma saudável, e isso ficou deixado de lado. Mas, por favor, Rodrigo, estamos aí. Não, isso é bem importante o que você está falando. A gente consegue perceber a importância do esporte como uma ferramenta de inclusão social, de formação. E eu acredito que, nesse sentido, você vê poucas políticas que foram feitas até hoje, no Brasil, pelo menos, causaram um imenso impacto. Imagina se nós fizéssemos isso de uma forma mais estruturada e mais ampla também. Essa história do judô, eu só vou voltar porque tem uma parte que é muito interessante, que o Sensei Ishii, ele vem de uma família, esse primeiro medalhista olímpico brasileiro, ele vem de uma família samurai. Inclusive, e uma família que praticava as lutas dos samurais. Jigoro Kano, em 1882, ele vai estudar com o avô do Sensei Ishii, o Tenshin Shinryo, um estilo de luta que não existe mais. E ele aprende com o avô do Ishii e, a partir desse aprendizado, ele funda o local de treinamento dele, que ele chama de Kodokan. E ele convida o avô do Sensei Ishii para ingressar
depois de alguns convites ele aceita e ele passa a ser um professor do judô. Depois, o avô do Sensei Ishii tem um filho. Esse filho era um lutador de judô muito bom, 8º grau, e ele é convocado para, quando acontece a Segunda Guerra Mundial, ele é convocado para lutar pelo Japão, e ele vai para a China. E a mulher dele estava grávida já só que ele não sabia se ele ia voltar. Então, como ia nascer no outono, ele pede para a mulher dele dar um nome no filho que iria nascer de Chiaki. Chiaki é um nome unissex em japonês, quer dizer 1000 outonos. E ele acaba indo para a guerra, ele fica 5 anos num campo de concentração, não sabia se tinha filho. E quando ele volta, após o final da Segunda Guerra, em 1945, ele encontra o filho dele, Chiaki Ishii. Então, e aí o Chiaki Ishii, a partir do exemplo paterno, do exemplo do avô, ele começa a praticar judô até 64 e disputar a seletiva pelo Japão, perde, depois migra para o Brasil e acaba finalmente representando o Brasil. Então tem muita história envolvida no judô brasileiro, assim como todos os outros esportes, e eu acredito que o conhecimento dessa história tem uma importância, porque na hora, como você falou, que nós conhecemos as nossas raízes, que a gente sabe de onde a gente veio, as dificuldades que nós tivemos, a gente pode se inspirar no exemplo das pessoas que estiveram antes de nós, para estar construindo um presente e um futuro melhor do que aqueles que estiveram no passado conseguiram, né? Exatamente. Muito legal, Rodrigo. Pegando o gancho, toda essa história que você acabou de contar aí sobre o judô, da importância do judô, as pessoas envolvidas no judô, temos 2 perguntas aqui para vocês, que é relacionado a uma... Acho que eu diria que é uma variação, né, do judô, que é uma outra arte marcial. E a pergunta é a seguinte: você pode nos dizer o que é o jiu-jitsu e quando você começou a praticar o jiu-jitsu? Sim. Na verdade, lembra que eu falei para você que o próprio avô do Sensei Ishii praticava uma luta? Sim. O nome da luta era Jiu-Jitsu, arte suave. Judô é caminho suave. Quando, no início do século XX, esse aluno do Jigoro Kano, fundador do judô, que se chamava Mitsu Maeda, vem para o Brasil, uma das primeiras cidades que ele visita é Belém do Pará. E em Belém do Pará, ele é contratado por uma família de origem escocesa, muito rica, para dar aulas particulares para os filhos deles, que era Carlos e Hélio Gracie. Ele dá essas aulas para Carlos e Hélio Gracie, que aprendem os fundamentos do judô, que evidentemente tinha sido inspirado no jiu-jitsu, e eles, quando vão para o Rio de Janeiro, eles começam a dar o que eles chamavam de Gracie Jiu-Jitsu. Mas jiu-jitsu não existe em japonês, é uma corruptela da palavra jiu-jitsu. Então, ele é embasado no judô, depois que veio a ser chamado de Brazilian Jiu-Jitsu, né? E só que assim, os Gracie, eles acabaram, eles foram por várias linhas, né? Na linha do Jiu-Jitsu de kimono, né? De judogi, gola e manga, né? Kimono mesmo. Eles acabam desenvolvendo toda uma pontuação que é diferente da pontuação que é dada no judô e que privilegia as técnicas de solo. Então, você tem mais pontos em solo do que em pé. E isso acaba sendo, constituindo-se com o tempo, um esporte independente, mas que tem uma relação muito próxima do judô desde a sua fundação. Na verdade, aí como é que eu fui praticar jiu-jitsu? Depois da minha lesão, em 2002, eu já tinha feito as cirurgias, mas não tinha confiança para voltar a treinar. Foi quando eu encontrei em São Paulo um amigo meu de competições de judô, Max Trombini, que ele já tinha migrado para o jiu-jitsu há alguns anos. Ele me convida a treinar com ele. Então, primeiro, eu voltei a treinar jiu-jitsu em 2002, antes mesmo de voltar a treinar judô, porque eu sentia mais confiante por causa das lesões no joelho, em praticar a luta de solo do que a luta em pé.
Acabei criando uma grande amizade com o Max, participei de muitas competições de jiu-jitsu, acabei obtendo a faixa preta de jiu-jitsu em 2007. Apesar de que quem faz judô tem uma base, né? Ainda que seja diferente, não é que nem aprender algo totalmente diferente. E o Max tem uma história muito legal também, porque ele conta essa história de vida, que é muito inspiradora dele no judô e depois no jiu-jitsu, no livro Aprendiz de Samurai, que depois vira o filme A Grande Vitória, com Caio Castro, que permitiu que muitas pessoas que não conheciam as artes marciais tivessem acesso através do filme, principalmente. Porque é legal você citar isso aí, porque tem um filme, não sei o quão popular ele foi no Brasil, ou é no Brasil, que é o Red Belt, né? Que é o cinturão vermelho, que conta um pouco dessa trajetória da família Gracie e tal, esse tipo de coisa, principalmente no cenário internacional. E você trazendo toda essa história extremamente importante, que é essa justamente a finalidade do canal aqui. A gente está educando as pessoas para que elas conheçam de onde vem toda essa bagagem, porque você acaba citando aqui até alguns pontos importantes. Sempre no Brasil, como em vários outros lugares, nós tivemos a participação, né, da nossa estrutura militar na constituição do esporte, talvez até mesmo como uma ferramenta de guerra, mas de uma forma um pouco mais velada, como se tinha Guerra Fria e todos esse tipo de coisa. Parabéns, show de bola por compartilhar isso conosco. Viu? Deixa eu pegar um gancho aí no que você falou do militar, que foi muito interessante quando o Rodrigo disse que o presidente Médici queria aparecer, ou seja, ele investiu, e eu sou parte de uma geração, viu, Rodrigo, militar, e eu falo isso para todo mundo, que por nós não querer, os militares tinham uma preocupação, a nossa geração, principalmente a geração de 50, 60 para frente, se tornasse uma geração comunista. E aí, que eles falavam subversista, né? Então, aí, a educação física, nesse período que você falou, ela foi introduzida na escola pelos militares de forma que seria uma grade curricular como qualquer outra matéria. Em outras palavras, ela reprovava. Se tinha que fazer educação física, não seria reprovado por educação física. E a razão que eles fizeram isso foi para que eles tivessem um controle, para que essas crianças não ficassem com espaço ocioso. Então, você estudava de manhã, fazia educação física e vice-versa. E sempre ele criou campeonato muito importante. E com isso, nesse processo, eles garimparam essa geração que você vê aí de Aurélio Miguel, de Zequinha Barbosa, de Joaquim Cruz, de Dejan Madruga, de William, Renan, e de Hortência, e de Paula, que veio tudo que o esporte estava na escola introduzido pelos postos militares, por uma questão política de não para que nós nos tornasse subversistas ou comunistas, tendo muito tempo ocioso nas mãos, com medo, com a geração acima de nós, pudesse mudar a nossa cabeça. O esporte foi o caminho. E com isso, ele descobriu vamos dizer assim, né, essa grande gama, esse grande fundo de ouros de grandes atletas que deu grandes performances para o Brasil a nível de Olimpíada, seja nos esportes olímpicos ou no esporte profissional, que o nosso é o futebol, no caso, né? Mas eu queria só dar isso aí, de novo. Vai lá, filho, pode ir para frente aí. Desculpa aí. Bom, Rodrigo, a gente já viu que você sabe judô, fez jiu-jitsu, faixa preta, e como eu você... Eu não estou ouvindo. Peraí, meu microfone ficou fechado aqui. Já sabemos que você já fez judô, jiu-jitsu, mas como você foi parar no polo aquático? A tendência, tipo assim, eu pensei que você ia fazer um boxe depois disso. Não, na verdade, como eu falei para você, eu fui muito motivado pelo meu pai a praticar esportes. E quando eu era pequeno, meu pai se associou a um clube de São Paulo, que era o Harmonia. Esse clube foi onde meu pai tinha uma visão assim, né? Os filhos têm que saber se defender, faz uma luta, interessante, tem que saber nadar, porque, sabe, tinha essa visão do esporte como algo necessário para a formação do indivíduo. Então, eu comecei a praticar o judô, a natação, primeiro no clube,
eu acabei migrando naturalmente da natação para o polo aquático, que é um esporte relacionado, né? E bem mais divertido, principalmente para brasileiro, porque tem bola, tem gol, né? Diga-se de passagem. Mas, como eu falei para você, eu tive que interromper. Eu estava assim, num processo de começar a gostar da coisa, mas a minha miopia era muito grande, né? Então, eu parei. Eu ainda competi no universitário pela faculdade, nós fomos terceiro colocado no Brasileiro Universitário, mas eu parei mesmo de treinar com 15 anos e segui no judô. Com 15 anos, aquela minha turma do Clube Harmonia entrou na faculdade, era a primeira turma de judô, e eu não tinha mais com quem treinar. Meu pai fazia uma massagem terapêutica na academia da Pompeia de Sensei Shi. E ele falou que gostava muito das pessoas que davam treino, achava eles bastante tradicionais, e se eu quisesse continuar a praticar, eu deveria ir. Então, eu fui até a academia do Sensei Shi e comecei a treinar lá. Então, por isso que eu também conheço bastante da história. O Sensei Shi foi meu professor, meu professor, né? Então, ele sempre contava muito, ele é uma pessoa muito estudiosa, então eu tive, assim, acesso à fonte primária de dados, por assim dizer. Entendido. Rodrigo, é extremamente interessante que você deu uma pincelada que teu pai teve uma influência extremamente importante na tua inserção na prática esportiva, não só a você, mas aos teus irmãos também, que isso a gente vê que, infelizmente, não é uma coisa tão usual no nosso dia a dia, independente da época que a gente está, porque, assim, até uma questão pessoal, na visão do meu pai, questão de esportista era a situação de vagabundo. Essa era a leitura que ele tinha, infelizmente, de acordo com a capacidade que ele tinha de entender. E teu pai também tinha já um bom grau de instrução, porque ele também acabou indicando você para fazer algumas coisas que você mencionou, inclusive um teste vocacional. E nele você acaba mencionando que deu administração pública. Por outro lado, você também tinha essa questão da administração empresarial, tinha essa questão militar, mas qual foi o grande motivador para você fazer administração pública? Uma questão assim pessoal tua, de repente você falou, pô, isso aqui é interessante, teve a vocação, mas eu acho que através disso aqui eu posso trilhar algumas coisas. Sinceramente, Edno, primeiro, isso que você falou é um ponto muito importante da importância familiar. Infelizmente, no Brasil, onde tem milhões de famílias desestruturadas, esse exemplo, esse apoio da família nem sempre acontece. E é muito importante, para minimizar isso, termos políticas públicas que deem apoio ao fomento do esporte. Não vai resolver, mas acho que pode minimizar esses abismos que acabam acontecendo. Eu, sinceramente, quando eu fiz o teste vocacional, eu não fiz uma reflexão mais profunda. Eu vi, acatei, estudei, passei no vestibular e comecei. Foi até engraçado, eu lembro até hoje, eu fui com meu pai fazer a matrícula e aí estava o professor fazendo matrícula na época, né? Não era matrícula online, era presencial, e ele perguntou, o que você espera da faculdade? Eu falei, esporte, esporte, mais esporte. Imagina, uma faculdade de administração, né? O cara ficou meio perplexo com a minha resposta, né? Mas, ao longo da minha graduação, o que eu observei foi que era a época da primeira eleição direta para presidente, a economia brasileira estava passando por um outro momento, então todo mundo que fazia administração, seja ela de empresa, seja ela pública, tinha vontade de trabalhar no setor privado, que era o setor que estava crescendo e que estava impulsionando a economia para um outro momento. Eu acabei não fiz uma reflexão maior, mas acabei optando por seguir a carreira na administração de empresas, por assim dizer. Meu primeiro emprego, eu fui trabalhar como vendedor na Procter & Gamble, que havia recém entrado no Brasil, e aí eu adquiri esse gosto muito grande pela área de vendas, porque é uma área
próxima da área esportiva. Você bate uma meta, você ganha um prêmio, você bate algumas metas, você recebe uma promoção. É uma área que tem uma relação direta de esforço, dedicação e resultado, mais do que outras áreas de retaguarda, por assim dizer. E a partir daí eu segui a minha trajetória profissional, passei por outras empresas, mas principalmente na área de vendas e áreas relacionadas, seja ela marketing, seja ela trade marketing. Como a minha família ela é formada principalmente por professores, meu pai é professor, meus tios são professores, minha avó foi professora, eu sempre tive esse apreço muito grande pelos estudos. A sala de casa era uma biblioteca, né? Então, sabe quando você cresce achando que livros são bons, que o estudo é bom? Então, eu cursei cursos de extensão, cursei cursos de pós-graduação, tive a oportunidade de fazer o mestrado, e aí eu peguei um tema que eu atuava, que era o trade marketing, marketing voltado para os pontos de venda, supermercados. Eu acabei fazendo a minha dissertação de mestrado sobre trade marketing, que depois se transformou num livro, o primeiro livro escrito no Brasil sobre trade marketing. Até hoje é uma referência bibliográfica. E eu continuei, assim, trabalhando em empresas na área comercial, né, vendas, marketing, trade marketing. E quando, no meu último desafio profissional, antes de entrar no doutorado, eu era sócio de uma empresa que nós havíamos constituído no Brasil, a Sucos do Bem. Quando nós vendemos a empresa para a Ambev, eu decidi aproveitar aquele momento para entrar no doutorado. Então, de 2016 até 2020, eu cursei o doutorado, também pesquisei um tema relacionado a vendas, a gestão da qualidade total em vendas, que foi o tema da minha tese. No período, enquanto eu cursava o doutorado, eu prestei consultorias e participei de conselhos de administração, inclusive do conselho de administração do Vita, Ortopedia e Fisioterapia, empresa a qual o Dr. Wagner Castropil fundou, e até hoje atua como médico, como administrador. Agora, semana passada, inclusive, o Vita foi adquirido pelo Fleury, uma transação pública, né? E está na mídia isso. E eu fiz parte do conselho até a conclusão dessa transação que ocorreu semana passada. E em dezembro do ano passado, com a conclusão do doutorado, a conclusão da maior parte das consultorias, eu recebi convite para entrar no Instituto Germinari. É um instituto, uma organização sem fins lucrativos, mas que busca formar crianças da 6ª até o 3º ano como tocadores de negócio. Então, eles têm a grade do Ministério da Educação e Cultura, eles têm uma grade de administração e eles fazem estágios e aulas práticas desde o 9º ano. Então, são crianças que têm uma inserção no mercado de muito impacto. E eu sou responsável por fazer essa aproximação das crianças, hoje são 700, com as empresas para elas poderem estar trabalhando à medida que elas vão se desenvolvendo. Show de bola. Show. Bom, Rodrigo, você poderia, por gentileza, dizer também para a nossa audiência qual a diferença entre administração pública e administração de empresa? Já que você é mestre doutor em administração de empresa, que é um dos cursos mais conhecidos em nosso país. Você poderia, porque como a gente aqui é importante a gente educar, então é muito importante você ser um pouco mais específico, mostrando essa diferença de administração pública e administração de empresa. Na verdade, os cursos de administração, eles foram inventados na França. A França, na época, 2 séculos atrás, tinha uma preocupação muito grande de ser um país competitivo, porque na época a Alemanha estava se unificando, a Inglaterra já tinha um grande império. Então, o primeiro curso de administração foi de administração pública, na França, né? Eu não sei falar francês, mas na Escola Nacional de Administração Pública. E então o curso de administração pública surgiu e ainda é para formar quadros que vão trabalhar no governo, seja nos ministérios, seja nas secretarias, seja nas empresas públicas. Com o tempo, o que se percebeu
principalmente quando esses cursos vão para os Estados Unidos, que estava passando por um processo de industrialização acelerado, que acontece até hoje, que a administração podia ser expandida para as empresas também, que estavam crescendo. Então, quando você adquire os conhecimentos de finanças, de marketing, de vendas, de contabilidade, numa escola, você pode aplicar também numa empresa. Então, criou-se o curso de administração de empresas. Hoje, no Brasil, um jovem ele pode optar por prestar um vestibular, seja para cursos de administração pública, seja para cursos de administração de empresas. E a trajetória, você é de bacharel em administração, né? Assim, não tem tanta diferença, né? Não é... Mas você aprende mais sobre administração pública, sobre o governo nesse curso e mais sobre o trabalho em empresas no outro. Então, eu me graduei em administração pública e acabei fazendo mestrado e doutorado em administração de empresas. Show. Uau, bastante coisa. Mas vamos lá, Rodrigo. Em teu belo currículo profissional, você traz especializações interessantes. Estou nas áreas de filosofia, sociologia e história militar. Você poderia nos dizer qual foi a estratégia que você usou para buscar a tua profissionalização e a tua especialização nestas áreas? Na verdade, tem dois motivos aí. Primeiro, eu sempre gostei muito de estudar, como eu falei, e eu gosto muito das matérias de humanas. Então, eu busquei primeiro estudar filosofia. Eu tinha uma paixão, li os livros, mas sem propriedade técnica, do Nietzsche, um escritor que me interessava, do Schopenhauer, outro escritor que me interessava, e um momento eu quis entender qual que era a história, né? Como que esse cabedal de conhecimentos foi organizado. A sociologia foi parecida, eu gostava muito de um dos fundadores da sociologia, o Max Weber, né? E eu, interessado em me aprofundar na sociologia, eu acabei ingressando e estudando. Então, foi o apreço pelo conhecimento combinado com um pesquisador que estudava um tema que me interessava. Já a história militar é um pouco diferente. Como eu falei para vocês, por influência paterna, acabei não seguindo a carreira militar, mas eu fiz uma reflexão em um determinado momento, que você talvez não tenha mais idade, né, para se alistar ou para fazer uma academia militar, mas você nunca é velho demais para sonhar. Então eu falei, eu posso realizar esse sonho de outra forma. Se eu tenho 50 anos, eu vou estudar. Então eu encontrei um curso de História Militar, fiz a pós-graduação em História Militar, eu sou um apaixonado pela história da Guerra de Canudos. Acho que é um evento histórico muito interessante. Vou abrir um parênteses, tanto que um filho meu chama João Abad, que era o chefe das forças de Canudos, e o outro chama Antônio Bento, Antônio Conselheiro, né? Era o grande místico, inspirador de Canudos, né? E eu fiz uma análise de discurso. Eu peguei os livros da Biblioteca do Exército que relatam sobre a Guerra de Canudos, interpretei como os militares haviam escrito sobre a guerra e peguei os escritos da Folha de São Paulo no centenário da Guerra de Canudos e comparei como os órgãos diferentes, o Exército e a Folha, tratavam da guerra. Fiz essa análise de discurso, esse foi o meu trabalho de conclusão. Depois ele, inclusive, acabei sendo aprovado, submeti a uma revista acadêmica, a revista Pensamento Contemporâneo em Administração, e acabei publicando esse artigo também. Porque é muito interessante, né? Bom, hoje se fala muito disso na política, né? As narrativas. Então, você vê que o Exército tem uma narrativa da guerra. A Folha de São Paulo tem outra narrativa da guerra. E dependendo do que você lê, você vê um evento completamente diferente, que nem parece o mesmo evento, por assim dizer. Rodrigo, o que você está falando aqui, o quarteto aqui, sabe muito bem o que é isso, porque se você pegar a história do período escravagista, como ela foi contada, e você pegar a real, realmente você vai ter duas histórias que não tem nada a ver uma com a outra. Uma é o lado dominante e a outra é do lado dominado.
Fantástico. Uau! Então, achei interessante estudar a Guerra de Canudos. Isso não é para qualquer um, não, viu, Rodrigo? exatamente. E assim. Conta sobre a Guerra de Canudos. Pô, agora eu tirei o chapéu para você. Olha que você fez judô, mas agora a Guerra de Canudos foi para mostrar o quanto você é uma pessoa intelectual educada, porque são para poucos. Acho que o povo brasileiro em si não sabe realmente o que foi a Guerra de Canudos. Uau! Então, mas ele, inclusive, cria dualidade dentro de casa. Você viu que interessante? E há um esforço muito grande, eu acho, porque a história acaba sendo contada pelos vencedores. Então, eu nunca estive em Canudos, mas eu sei que onde era a cidade é um açude hoje. Eles inundaram o local para acabar mesmo com toda a remanescência, a história do Brasil, né? E nós conhecermos isso tem uma importância absurda, porque a gente entende como o país se consolidou, o que foi feito para que isso acontecesse, qual que era a visão, né, daqueles que se opuseram em algum momento. Então, essa é uma história formadora do Brasil, né? Muito interessante. Eu lembro que na época eu fui estudar na escola, a pessoa falou Guerra de Canudos. Eu pensei que era os canudos brigando entre eles, eu era mais jovem na época. Mas você falar sobre isso é muito interessante. Queria agradecer aqui a presença da Magali Sabatini assistindo nossa transmissão. Lembrando que você pode e deve compartilhar essa transmissão com seus amigos. Rodrigo, a gente já percebeu que você atua em todas as áreas, pesquisa sobre muitas coisas. E na nossa pesquisa a gente descobriu que você é especialista em maconologia e museologia. Museologia eu já sei o que é, mas o que é um maconologista ou é maconológico? Na verdade, ele se propõe a estudar sobre a história da maçonaria. Então, você entende como essa ordem foi constituída, quais eram os seus objetivos, quais foram as suas conquistas. Eles falam de Adam Weishaupt? Olha, talvez, na minha pesquisa de conclusão, não me recordo, mas por quê, Edno? Não, porque esse cara teve um papel extremamente importante, principalmente na constituição da Grande Loja do Oriente, que com certeza você sabe o que é. Sim. Por isso que eu perguntei. Bom, Rodrigo, depois de toda essa aula aqui, que o negócio está muito interessante aqui. Daqui a pouco nós vamos montar um curso de filosofia com você aqui, filosofia, história brasileira, cultura brasileira. Mas precisamos dar uma seguidinha em algumas coisas que a gente tem aqui para você, que a gente quer entender um pouco mais, porque você já mostrou um compêndio, ser um compêndio de muitas informações que as pessoas não têm, e você está compartilhando isso conosco, que é extremamente fantástico. Quando você conta toda a história do judô, então a gente constata de uma maneira mais efetiva que ele é uma arte marcial milenar. E de acordo com a tua graduação, que depois as tuas especializações, né, seja aí na maconologia, museologia, história militar, sociologia, tudo isso que você fez tem um certo viés, de acordo com as nossas classificações, para uma área de humana. Você poderia nos dizer se foi a prática de judô quem te auxiliou ou te permitiu abrir os olhos e expandir esse conhecimento como um todo, principalmente nessas áreas de humana? Olha, sem dúvida, Edno. Na verdade, você começa a trabalhar, você começa a pesquisar e você não tem uma reflexão mais ampla por trás. Em 2006, eu fui convidado a fazer uma palestra na ESPN para falar o que, na minha opinião, eu havia aprendido com o esporte que contribuía para a minha vida profissional e acadêmica. Depois eu fui convidado para fazer essa mesma palestra na GV. Nesta palestra estava presente o presidente de uma editora e ele falou: por que você não faz um livro sobre isso? Eu aceitei e naquele momento convidei o Dr. Castropil para ser o meu coautor. E nós então entrevistamos 125 executivos ou empresários que haviam tido uma experiência pregressa no esporte. Através destas 125 entrevistas,
nós chegamos em 5 competências que você pode aprender no esporte e depois pode aplicar na vida profissional. É algo que é muito intuitivo para o americano, por exemplo, mas que a gente assim fez uma pesquisa para chegar nesta conclusão. E estas competências são atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Você observa que são todas competências humanísticas, por assim dizer, né? Não são competências mais técnicas. Respondendo e relacionado ao esporte também, né? Não, total. E aí nós fizemos essa obra, apresentamos para o Abílio Diniz em 2010, que ele se apaixonou, ele é um praticante de esporte, sempre foi. Ele escreveu o prefácio e nós lançamos esse que foi o primeiro livro do esportismo. Depois disso, fizemos algumas palestras, fizemos alguns seminários, e em 2016 a gente decidiu ampliar esse estudo. Só que em vez de utilizar uma metodologia de pesquisa quantitativa, trabalhar com uma metodologia diferente, estudos de caso. Para cada uma das competências, a gente decidiu entrevistar um ícone da gestão que tivesse tido essa experiência esportiva. Então, para falar sobre atitude, nós entrevistamos a Marília Roca, presidente da Rinodê e que pratica enduro equestre. Para falar sobre visão, o José Salib Neto, fundador da HSM, que pratica tênis. Para falar sobre estratégia, o José Vicente Marino, que pratica hipismo e era presidente da Avon. Para falar sobre execução, o Zequinha conhece o José Carlos Brunoro, técnico medalhista olímpico de vôlei e também diretor da Parmalat. E, finalmente, para falar sobre trabalho em equipe, o Flávio Canto, também medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. Em março do ano passado... Faltou entrevistar o Vitor Malzone, que era do atletismo. Pô, vamos chegar lá, Zé Carlos. O Vitor Malzone, que está aqui nos Estados Unidos, que foi do atletismo. Pô, fantástico. Que criou a Corpo, que trabalhou, que criou, mudou a visão da São Silvestre. Ele com o Fernando Nabuco na Calói, que patrocinou eu e o Joaquim. Faltou entrevistar isso aí. Perdão, mas vai fundo. Isso é ótimo, porque sempre tem espaço para uma segunda edição, né? Com certeza. E aí, em março, o livro estava pronto. Na semana que teve o lockdown, a gente conseguiu entrevistar o Jorge Paulo Lemann, que é o maior empresário brasileiro e praticou tênis também. Concluímos o livro. A editora pediu para lançar só esse ano, porque os jogos foram adiados. Foi naquele momento que eu tive assim, a ideia, né, junto com uma pessoa que trabalha comigo, a Patrícia, de fazer uma série de lives, que a gente chamou de Jornadas Heróicas, que é o título do livro, com ícones da gestão e com ícones do esporte. Numa dessas lives, eu tive a grande alegria de poder conversar com o Zequinha, ele falou sobre execução, foi uma live muito assistida, né? E que é uma das competências do esportismo. A gente publicou essas lives no canal do YouTube, nas mídias sociais, e finalmente, agora, no mês dos Jogos Olímpicos, semana passada, nós lançamos o livro Jornadas Heróicas, o esportismo como instrumento de aprendizagem na prática. Recebi aqui. Que bom. E estou escrevendo aquela foto. Vou tirar a foto com o livro que você me pediu. Vou mandar para você. Então, essa é a história, né, da gente aproximar essas competências mais humanísticas, assim, refletir como que o esporte pode contribuir e realmente contribui. Isso aumenta muito a minha crença, viu, Éder, da importância da prática do esporte. Tem que ser uma prática formativa para a gente poder ambicionar ter um país melhor, né, com coisas melhores para todos nós. O esporte necessita ter um protagonismo que hoje ele não tem. Sim, e eu ia realmente perguntar isso para você e você já respondeu antes de eu perguntar. Não, mas Rodrigo, eu acho que assim, a gente, mais para frente, que a gente tem que seguir aqui um roteiro, mas mais para frente a gente tem umas perguntas, nós não vamos te colocar em nenhuma saia justa, mas umas perguntas mais picantes em relação a algumas coisas que você já comentou, que você já falou, inclusive várias vezes, mas a gente está só esperando chegar no momento certo para a gente poder dar continuidade, e aí eu acho que mais para frente vai fazer um pouco mais sentido esse assunto que a gente vai tocar em relação à gestão, esporte e à prática esportiva. Perfeito. Rodrigo, eu já percebi o seguinte, você é um decatleta, cara. Se você fosse fazer atletismo, você era um decatleta. Porque você atua em todos os eventos, ou seja, você é bom, salto distância é bom. Então, você
Se eu fosse classificar você hoje como técnico que sou, você seria um decatleta. Olha, nessa questão de gestão na área empresarial, nessa questão de conhecimento educacional, em tudo que você fez, você fazia um decato. Você seria, dentro do atletismo, decatleta. Porque o decatleta que é considerado o atleta completo do atletismo. Então, Rodrigo, você tem uma larga e vitoriosa carreira como atleta e também como empresário. Você foi ainda e é dirigente esportivo. Como você vê o cenário esportivo nacional? E que aspecto você entende que deveria ser melhorado, caso você ache que deva? Então, Zequinha, eu estou, nesse momento, passando por uma situação muito crítica no judô. Eu fundei uma ONG dedicada ao judô, com 2 camaradas, o Bagé e o Christian. Hoje nós temos 250 crianças que estão conosco, mas no final do ano passado, nós decidimos atuar mais para melhorar o judô, que em São Paulo está muito estagnado, há 30 anos são as mesmas pessoas que o dirigem. Nós pedimos, então, como ONG, que tem direito a voto, acesso às contas da federação, e não recebemos, simplesmente não recebemos nenhuma informação. Aí nós decidimos, o próximo passo foi, tudo bem, então vamos acessar essas contas nos candidatando. Montamos uma chapa, não obtivemos apoio de grandes nomes, que não são contra nós, mas não quiseram se envolver, né? Eu não tenho essa experiência do esporte de alto rendimento como você tem, né? Mas eu vi que tinha alguma coisa aí, né? Porque ninguém queria colocar a mão no vespeiro, né? Mas aí eu falei, tudo bem, então já que eu sou mais graduado e também o mais velho desse movimento, eu me candidato a presidente da federação. Quando nós nos montamos essa chapa e nós nos candidatamos, começamos a ser atacados da forma mais agressiva que você pode imaginar no RG e no CPF. Por revistas pagas, por robôs. Começamos a ter as nossas mídias sociais recebendo tentativas de invasão. Então, foi uma agressão, assim, bizarra. E a nossa atitude foi sempre apresentar propostas. Então, como que a gente imaginava melhorar o judô? Fazendo primeiro uma auditoria nas contas para saber onde estavam as oportunidades. Depois, trabalhando na administração, nas finanças, na parte técnica, e os caras nos destruindo. O que aconteceu? Que chegou num nível que, infelizmente, nós decidimos ir para a judicialização. Nós entramos na justiça contra tudo que estava sendo feito. E, bom, a justiça brasileira não é veloz, né? Mas até agora nós ganhamos em todas as instâncias da justiça desportiva e da justiça comum, que decidiu colocar um interventor lá, cuja primeira medida declarada pelo próprio interventor é fazer uma auditoria das contas. Então, se a gente não fizer mais nada, eu acho que a gente já melhorou um pouco o esporte, porque a gente vai saber onde que esses recursos estão sendo colocados. Já acho que vai ser uma melhora no esporte. Grande. Mas é muito duro, viu, Zeca? É um sofrimento absurdo. Essa história parecida aconteceu com a Federação Paulista. A situação da Federação Paulista foi igualzinho. Então, mas se aí, né, aí a gente, no atletismo a gente é mais chato, a gente é mais danado, a gente é mais tinhoso. E aí fomos para cima e tiramos o cidadão de lá. E estava acontecendo também na antiga administração da CBAT. Aí onde entrou, você sabe, seu grande amigo acabou se tornando vice por uma situação onde nós tivemos que bater até o cara sangrar e falar, você tem que sair, meu amigo velho. Só que aí eu articulei direitinho para que a gente se unisse e fizesse esse combate, né? Agora, é muita coisa, é tanto esqueleto dentro do armário e tanta sujeira debaixo do tapete, uma coisa assim, é maior que o território nacional, é coisa de louco.
Rodrigo, quando você menciona que mexeu no vespeiro, desculpe, mas eu tenho que falar para você que dentro dessa estrutura esportiva que nós temos no nosso país, você não mexeu no vespeiro, você simplesmente possibilitou a criação de um portal junto com um buraco negro, porque a coisa é de nível de galáxia. Você vai pedir justamente a prestação de contas. Não, eu acho que o pessoal ficou assim, não, Rodrigo Mota, não, ele tem uma ONG, tá. Mas o que ele quer caminhar nas nossas contas? Quem esse cara acha que ele é? Não, tá tudo errado. Exatamente. E aí, mas, na verdade, o que chama atenção é assim, né? O quão difícil é fazer a coisa certa. Ou seja, deveria ser simples você poder fazer a coisa correta, mas ela não é simples, porque o sistema é corrupto e você corromper a corrupção é um negócio complicado. E eu acho que essa batalha não é uma batalha do judô, é uma batalha do esporte brasileiro. A diferença que o Zeca comentou aqui é que você disse que as pessoas de peso do judô não se envolveram. No atletismo, pessoas medalhistas olímpicos acabaram se envolvendo. Então, eles conseguiram o resultado que eles precisaram, porque os atletas brasileiros, no geral, eles não se comprometem muito com as causas. E eles seriam as pessoas que deveriam lutar pelos direitos, pela melhoria, pelos melhores resultados. Mas você não vê isso, porque ou eles estão de rabo preso ou eles têm medo de algum tipo de represária que eles possam sofrer. Então, muitos se calam, não se envolvem, até sabem realmente o que existe, mas acaba sempre aquela coisa, deixa quieto isso aí, não vamos mexer nesse negócio, não. Sim. E isso o país perde muito, porque a única forma de você mudar é você indo e corrigindo aquilo que foi feito de uma forma incorreta. Eu não conheço outro caminho. Mas olha, Adriano, eu vou te falar, viu? Para mim é muito mais fácil montar uma empresa, crescer a empresa, vender a empresa do que isso, porque é inacreditável. Isso é uma federação de um esporte. Eu fico mesmo. Então, mas você imagina o contexto olímpico inteiro. Não, nós vamos chegar nesse ponto não, aí. E só um ponto. Você vê que uma visão do Rodrigo é uma visão tipo assim, mano, eu quero a sua conta só pra eu saber o que eu posso arrumar através disso. Mas na visão da pessoa que tá gerindo, que é ex-atleta ou não, fala, não, você não pode ver isso. Eu não quero que você se interfira. E ele disse, é muito mais fácil administrar uma empresa. Porque eu sei o que eu tenho que fazer e as pessoas vão seguir junto comigo. Mas no esporte não, parece que é um remando pra cá, um remando pra lá. E o que tá vindo pra mim tá bom demais. Mas isso tudo que acontece é por quê? Por causa do sistema, do modelo de negócio esportivo, do modelo político, é que acontecem as coisas. Na empresa, você consegue eliminar todos esses problemas que você não consegue eliminar. Você não consegue, não digo eliminar todos, mas você elimina a maioria, coisa que você não consegue dentro do esporte. Por isso, Rodrigo, por exemplo, eu estudei Sports Management e eu sou muito a favor do esporte de rendimento privado, não público. E porque eu sei do potencial que tem o esporte, o quanto ele gera em questão econômica, eu vejo o potencial disso. E é um assunto que eu queria tocar contigo, porque que o empresariado brasileiro não toca o esporte dessa forma, realmente visando lucro, já que você está falando de negócio, esporte é negócio, é um meio de ganhar dinheiro, por que não trabalhá-lo dessa forma? Eu acho que há uma grande oportunidade, sem dúvida. Agora, esse é o tipo de meio que o empresário quer distância, né? Então, acho que a forma que o esporte está organizado não incentiva ampliar os esforços das próprias empresas, né? A gente está preso numa equação muito negativa, onde tem uma situação atual corrupta, uma situação atual que nenhuma empresa assim, tem interesse em associar a sua marca, o seu nome, a sua credibilidade. E isso vale para todos os esportes. Você viu a própria CBF, para falar da maior confederação brasileira, com o cara afastado, né? Aí, afastado por assédio sexual, no dia que ele é afastado, ele compra um jatinho. Pode uma coisa inacreditável. Você fala, que empresa que vai investir nisso? É difícil, né, meu? Mas a pergunta, deixa eu tentar me explicar melhor. A pergunta seria não se associar ao modelo político já existente, mas sim criar um modelo novo de negócio. É uma nova possibilidade de negócio num outro formato, onde pessoas
de negócios que estão envolvidos ali naquela plataforma criam um novo sistema para realmente tocar o esporte de uma forma diferente e realmente fazendo o que eles sabem melhor, que é o quê? Empresa, isso tem que dar lucro e a gente vai colher os frutos lá na frente. Olha, Adriano, as empresas não sabem fazer, mas se tiver uma possibilidade, elas vão ter disposição para investir. Eu vou te contar duas coisas que eu mesmo participei, tá? A primeira foi na Nutrimental. Eu trabalhei na Nutrimental durante muitos anos. A Nutrimental, quando tinha lançado as barrinhas, né, o Nutri, né, que é a principal barrinha no Brasil ainda, ela decidiu ampliar o impacto dela fazendo a alimentação do Amir Klink, naquela travessia de 100 dias, sabe? Certo. Então, você vê, a empresa, ela constituiu uma tecnologia de alimentos que depois acabou se transformando na barrinha líder de mercado, ao mesmo tempo que proporcionava uma alimentação de qualidade para um atleta que depois divulgou a marca. Então, foi um círculo totalmente virtuoso, onde todos se beneficiaram. Depois disso, eu ainda estava na Nutrimental, nós desenvolvemos a alimentação do Valdemar Miklevics, que foi o primeiro alpinista a escalar o Everest. Mais uma vez, o mesmo círculo virtuoso. Isso foi na década de 90, né? Mas há pouco tempo atrás, quando eu estava na Sucos do Bem, no retorno do Anderson Silva, depois da fratura, a gente decidiu fornecer toda a hidratação para ele, para o retorno dele com o Nick Dias, eu acho que foi, né? E aí nós também ganhamos, né, por tecnologia, conhecimento para oferecer um produto adequado para um esportista de alto rendimento e também a divulgação da marca, né? Ele entrou no octógono com o boné da Sucos do Bem. Então, são pequenos exemplos, mas exemplos que eu vivenciei em primeira pessoa, por assim dizer, que esse círculo virtuoso está muito próximo. Só que a empresa não sabe fazer. E ela não vai fazer. Assim, olha que esses negrinhos aqui conhecem para ajudar a fazer. Você me deu. Esses pretinhos aqui são abusados, viu? Você me deu a gente conta com muita ideia nossa aqui. O que falta é a gente achar o tiro certo para colocar nossas ideias em prática. Faz de conta que você acabou de falar aí. Exatamente. Vai, Adriano. Eu acho que a gente... Eu acho que assim, ele deu a resposta que eu queria, que é o que eu sempre esperei ouvir, que é a questão que o empresário brasileiro, primeiro, ele não está preparado e ele não conhece, ele não sabe fazer. Mas a possibilidade existe, ela é real. De repente, num próximo momento, numa outra oportunidade, a gente vai te apresentar, não uma, mas várias propostas que a gente tem. Mas aqui, já falando contigo, junto com o Éder e eu, aí com o apoio do Zeca e do Edno, a gente criou uma liga de atletismo privada. E ela já teve duas etapas. Ela já aconteceu, ela já existe, não é um sonho. Porém, a gente nunca teve apoio do empresariado para poder tocar. No entanto, que hoje, o que a gente tem como instituição privada, as instituições comuns, que são as confederações e federações, eles querem estar conosco porque eles não têm o que a gente tem, em nível de know-how, de conhecimento, de oferta, o que a gente pode proporcionar. Então, os caras vêm atrás de nós porque eles querem aprender conosco como fazer esse tipo de coisa. De repente, aqui a gente consegue também deslanchar alguma coisa com vocês e com teus parceiros aí, nessa questão de gestão e esporte. Bacana. Segue o nosso canal, fica aí a dica de você seguir, compartilhar essa live, que o Rodrigo é um caminhão de conhecimento, já falou até de guerras do canudo, se você não sabe disso, você pode voltar aqui na nossa live e também resgatar. Rodrigo, você falou sobre vários assuntos, que a gente percebeu que no meio que você nasceu, o livro fazia parte da sua vida. E você falou uma coisa muito legal, né? Eu não achava ruim ler livro, porque o livro estava lá todo dia na minha vida. Isso é muito legal. Você, como um gestor público de formação, especialista em gestão empresarial, já nos explicou que a diferença entre as duas áreas. Eu não sabia que a gestão pública tinha sido primeiro para depois vir a gestão empresarial, isso é muito legal. Mas em tua opinião, a gente olhando diretamente para o cenário sócio-brasileiro atual, o que você acha que deve ser feito para melhorarmos
a condição socioeconômica da sociedade brasileira. Você vendo até para poder pedir uma gestão de contas, as pessoas não queriam te dar isso. Como é que você vê que a gente pode melhorar isso para que lá na ponta essas coisas se tornem cada vez mais simples? Olha, Éder, eu tenho uma visão, a partir de um determinado momento da minha vida, quando entrei em doutorado, eu decidi me aproximar de setores que eu vou chamar de estruturantes da economia, onde você pode realizar algo, tem espaço para ter impacto, mas são setores que contribuem para estruturar a sociedade para um próximo passo. Então, assim, na minha limitada experiência, eu ter feito parte do conselho do Vita e depois ter prestado consultoria para 2 outras empresas da área da saúde, foi uma forma de estar próximo do setor estruturante. A gente sabe que se você não tem uma boa saúde, é a base para você poder se organizar para desenvolver outros projetos. O segundo ponto, que é o projeto que eu me dedico hoje na Germinari, é educação. Isso é fundamental. E até da educação já relaciona com o próprio esporte, né? O esporte como ferramenta de educação. Nós estamos num momento hoje, você vê, o Brasil está com, acho que 14 milhões de desempregados, é uma taxa muito alta, está com uma economia que longe de se recuperar, mais do que nunca a gente tem uma população com saúde, com boa formação, é necessário para a gente restabelecer as bases econômicas e almejar um crescimento futuro. Então, eu acredito que, sem esgotar a questão, são 2 setores que têm muito espaço para crescer e tem muita carência de recursos competentes, que é na educação, onde eu incluo esporte, e na saúde também. Rodrigo, é fantástico o que você está descrevendo aqui, porque ele vem extremamente de encontro com a proposta, foi por isso que esse canal surgiu, até porque, de acordo com todo o teu dinamismo, versatilidade, como o Jeca até te classificou aí, né, como um decatleta na questão empresarial e educacional também, é muito importante tudo isso que você está trazendo e compartilhando aqui conosco, porque se a gente quer construir algo, a gente tinha que começar a fazer exatamente o que leva o título desse programa, um IPOM na procrastinação. E você, como tem toda essa atitude, toda essa capacidade de articulação, tem sido fantástico. E até para a gente conhecer um pouquinho mais, né, de todo esse teu leque versátil, você poderia falar para a gente como foi esse processo de criação, desenvolvimento e depois a comercialização da empresa Sucos do Bem pela holding Ambev? Sim, na verdade, um amigo meu de faculdade, que depois montou uma das maiores consultorias do Brasil, que se chama Integration, ele me ligou um dia, chama Carlos ele, e falou que tinha um jovem no Rio de Janeiro, que a família tinha um supermercado, que ele tinha desenvolvido um produto que ele viu nos Estados Unidos, que ele achou muito interessante, tinha testado no supermercado da família, tinha ido muito bem, e ele queria ampliar a comercialização para todo o Brasil. Só que ele não queria uma pessoa, que ele também não tinha dinheiro para pagar, porque a empresa estava sendo aberta, né? Mas que, em contrapartida, pudesse ser sócio dele nesse projeto de crescimento. Aí eu gostei da ideia, eu já estava há muitos anos em grandes empresas e tinha uma certa condição econômica para encarar um desafio, por assim dizer, naquele momento, né? Então, eu, através do Carlos, conheci aquele que se tornou meu sócio, o Marcos, né, que tinha desenvolvido Sucos do Bem. O supermercado da família dele era o Zona Sul, ali no Rio de Janeiro, não sei se você conhece, é uma rede de mercadinho mais de bairro, assim, muito forte. E a gente, eu gostei da ideia, gostei do produto, sempre gostei de trabalhar com produtos de boa qualidade, produtos saudáveis. Nós contratamos a própria Integration para montar o plano de negócios e depois foi colocar o plano de negócios debaixo do braço e executar ele com muita disciplina e determinação ao longo dos anos. Então, dando um exemplo do esporte, né? A gente sabe, né, que vai tentar muitas vezes
e vai demorar para conseguir algo, né? Então, por exemplo, em 2014, meu principal objetivo era introduzir os sucos do bem no Pão de Açúcar, porque era um suco integral, o Pão de Açúcar só trabalhava com néctar, né, que é um suco que não tem a mesma qualidade, e eu naquele ano visitei o Pão de Açúcar 32 vezes. Na 32ª visita, eu introduzi o produto e nós abrimos as vendas de sucos do bem lá. Então, assim, é um exemplo de como eu trouxe essa determinação, essa atitude, se for considerar uma das 5 competências do esportismo, para a prática profissional e conseguir ser bem-sucedido. A empresa cresceu ao longo desses anos. Em 2016, ela já tinha um tamanho que ela precisava de muitos investimentos, fábrica, para continuar crescendo. E a gente já julgou que era o momento adequado de, uma empresa gigantesca assumir esse bastão, dar o próximo passo no crescimento. Nós procuramos a Ambev, que se interessou muito no projeto, acabou adquirindo a empresa em 2016. Poxa, que interessante isso aqui, né? Você contar para a gente esse processo, principalmente falando de uma dessas atividades que compõem o esportismo, como você mesmo destacou, né? Que é essa questão da determinação, o foco de manter uma linha, e também o quanto isso, às vezes, fica difícil a gente entender por que você chegou num momento em que precisaria vender a empresa, ao invés de repente, conseguir capital para vocês mesmos conseguirem expandir. Qual que é o grau de dificuldade, falando, não sei se o cenário nacional ou não, que traz esse tipo de circunstância? Olha, isso eu vou dar uma resposta um pouco mais técnica, sabe? Ok. Primeiro, quando você se endivida, você aumenta o seu risco, a exposição ao risco, porque você passa a ter uma dívida maior. Segundo ponto, que uma empresa, quanto vale uma empresa? Ela é o múltiplo do EBITDA, o múltiplo do lucro antes do imposto de renda e da depreciação. Então, você tem o parâmetro, né? Num determinado segmento, uma empresa vale X vezes o EBITDA dela. Acima daquele múltiplo de EBITDA, passa a ser um bom negócio. Na Sucos do Bem, na época, nós tínhamos essa conta, nós apresentamos o projeto para a Ambev, que fez uma oferta muito superior ao múltiplo de EBITDA médio. Então, economicamente, valeu a pena. Se você puder explicar para a nossa audiência o que seria o EBITDA, porque assim, né, temos pessoas aqui que não conhecem dessa linguagem, é importante você, como um acadêmico, um administrador, para que a gente possa ter essa noção de uma forma mais clara. A empresa, você tem uma receita, que é o valor que você vende, tem os seus custos e tem um lucro. O lucro. Depois do lucro, você paga os impostos e tem a depreciação das suas máquinas. O EBITDA é o lucro antes da depreciação e antes dos impostos. Perfeito. Esse é o lucro. Uma empresa que tem um EBITDA de 10, ela vale 10 vezes o múltiplo de EBITDA, por exemplo. Ela vale 5 vezes o múltiplo de EBITDA. Uma empresa, ela custa o múltiplo de EBITDA. Legal. Rodrigo, perfeito. Eu vou tocar num assunto aqui também que tem a ver com essa questão de gestão e vou querer que você comente sobre essa pergunta em específico. Todo buscador de resultado sempre encontra uma maneira de realizar alguma coisa. Assim como a Janete Arcaim, o Cafu, o Raí, a Ana Moser, entre outros ex-atletas. Todos fizeram algo através de um projeto social. Isso é uma prática muito comum dos ex-atletas brasileiros, né? E de muita gente, na verdade. Você também é presidente de uma ONG, uma ONG, o Instituto Camaradas Incansáveis. Você poderia nos dizer o que é e como funciona essa ONG? Então, em 2015, o Sensei Ishii, lembra, primeiro medalhista olímpico do Brasil, meu professor, estava doente e me convidou para assumir a academia dele. Eu apenas treinava, né? E eu falei que não tinha condições, porque eu, na época, era sócio da Sucos do Bem, né? Tinha outras atribuições, mas que talvez junto com outros 2 amigos eu conseguisse, que era o Bagé e o Christian, amigos de competições que nós nos conhecemos há muitos anos. O Sensei Ishii conheceu eles, gostou,
e nós assumimos o ICI. Originalmente, a gente foi como a gente rebatizou a academia, Instituto Chiaki-Chi. Nós ficamos de 2015 até 2017 lá. Em 2017, o Sensei Shi teve novos problemas de saúde, nós encerramos a atividade lá, acabamos alugando um imóvel próprio e continuamos com o nome ICI, Instituto Camaradas Incansáveis. Nós inauguramos em 2018, foi quando a gente viu que, bom, a gente sempre foi um lugar social, nós não ganhávamos nada, cobrávamos uma mensalidade de quem podia pagar e não cobrávamos de quem não podia pagar. Mas a gente decidiu ampliar o impacto dessa ONG e fizemos um projeto que submetemos para a Lei de Incentivo Estadual de Esporte. Acabamos obtendo um recurso da Movida Aluguel de Carros e fundamos uma unidade do ICI que existe até hoje em Guarulhos, na USEG, que atende... Então, hoje a gente tem a sede em São Paulo, que tem atletas pagantes ou não, tem o projeto Sempre Põe em São Paulo, na mesma unidade, e tem um projeto 100% social em Guarulhos, na USEG. Nós temos 250 atletas no total, é uma ONG pequena, por assim dizer, mas é com muito carinho, sabe? A gente faz com muita dedicação. E a gente tem aí uns 50, 70 atletas pagantes, uns 170, 190 atletas carentes que têm todo a formação deles esportiva sustentada pelo ICI. Coisa maravilhosa, hein? Ô, Rodrigo, vou dizer uma coisa para você. Olha aqui que quando você me entrevistou, né, eu fui lá com muita humildade e você falando, pô, Zequinha, você sabe disso, você sabe daquilo, me elogiando meu conhecimento, mas agora eu tô vendo que o meu conhecimento perto de você é um grãozinho de areia. Pô, você é uma pedra de conhecimento. Que bom que o Brasil tem uma pessoa do bem como você, que procura ajudar em todos os segmentos. E o mais bonito, você não tem medo de compartilhar, porque o que acontece às vezes no Brasil, quando o cara tem muito conhecimento, ele não quer compartilhar, ou ele não aceita algum lugar, porque as pessoas se sentem ameaçadas, ou ele sabe de... E isso é muito legal, você está aqui dando essa aula para a nossa audiência, essa aula para mim, né? Tenho certeza para todos nós. Para todos nós. E é muito legal, poxa, uma pessoa do seu gabarito, da sua inteligência, da sua competência e, acima de tudo, da tua humildade com um coração, assim, enorme. Então, isso é muito, 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 muito legal. Agora, inverteu o papel aqui, eu fiquei teu fã. Rodrigo, você tem um trânsito em um universo de gestão bem diferente, com tua expertise empresarial, que é singular. Você teria como nos dizer qual é a forma que o empresário brasileiro enxerga o esporte nacional? Perguntinha. Olha, Zeca, isso demandaria um estudo mais bem estruturado. Eu acredito que o empresário tem é um apaixonado de partida, principalmente porque nós temos essa formação do futebol, principalmente. Muitos empresários são pessoas que têm uma condição econômica superior e frequentam a Europa, os Estados Unidos, onde o esporte tem uma outra visibilidade também. Então, eu acho que o pessoal olha de forma favorável. Joga contra o esporte a péssima impressão que todos têm da política esportiva no Brasil, né? Esses escândalos todos que acontecem. Então, isso desestimula o empresário a se aproximar muito do esporte, sabe? Aquele negócio, eu gosto, mas não quero também ficar muito perto. E o que eu acho que falta mesmo, assim, é o entendimento maior da contribuição do esporte na educação. Isso é uma coisa muito importante e que eu acho que as pessoas não têm essa dimensão, que nem uma vez a gente estava conversando, você estava falando dos Estados Unidos, né? Pô, o cara é de partida, né? A formação dele se dá através do esporte. No Brasil, esse entendimento não é intuitivo, assim, não é tão simples, trivial para o empresário brasileiro. Mas, na verdade, Rodrigo, o que você acabou de comentar aí, a educação é o primeiro passo, é a base, é o alicerce de tudo. O rendimento, ele é uma consequência da educação.
Se não tiver educação, você não tem rendimento. A única forma de você atingir a excelência no rendimento é fazendo o esporte na educação da forma que você comentou. Não existe outra maneira. Rodrigo, além do que, ainda tem assim, né? Por exemplo, o futebol ainda consegue receber alguns empresários, né, que atuam na forma da gestão. Você tem aí o Roberto Justus, que é conselheiro do São Paulo, entre outros, o Nobre, que era diretor, presidente e investidor do Palmeiras, o próprio Abílio Diniz, todo esse tipo de coisa, mas mesmo assim você está trazendo assim, uma elucidação do quão ruim o nosso sistema é e quão longe ainda a gente se encontra de resolver esse problema por não com intenção de agredir verbalmente, mas assim, a nossa ignorância no ato de simplesmente ignorar como a gente muda esse processo. E Rodrigo, o nosso hashtag desse canal é o esporte e a cultura na educação. Isso aqui é o carro-chefe aqui desse canal. O esporte e a cultura na educação. Porque, como você falou, você acabou de falar, nos Estados Unidos, aqui, como etc e tal. Entende? Então, se a gente não pensar nisso, não mudar isso, realmente fica muito difícil, né? Então, a educação, você acabou de falar aí, eu aplaudi você, porque esse é o objetivo. Inclusive, tem muitas pessoas que, às vezes, aí a gente tem que reforçar aqui para as pessoas acessar o nosso canal, ver, porque tudo que a gente faz todos nós aqui somos do esporte, mas nós estamos em todos os viés, seja ele político, educacional, socioeconômico, empresarial. Por isso, essa dinâmica, essa diversidade de pessoas que vêm ao nosso canal. E tem muitas pessoas, quando vê esse esporte legal, pensam assim, vai falar de esporte. Não, aqui o esporte está inserido, mas aqui a gente falamos de educação, falamos de diferença social, falamos sobre empresa, da questão empresarial, falamos de todo o contingente, do como o esporte ele faz parte dessa esfera dentro da sociedade, que no nosso país ele é completamente ignorado, tanto o esporte como a cultura dentro da educação. Rodrigo, aproveitando um pouquinho isso aí que o Zeca comentou, né? Eu vou engatar uma pergunta aqui que vamos ver como que você... Aí a gente que espera, de repente, uma opinião pessoal tua ou, de repente, uma opinião das pessoas que vivem perto de você, que convivem, os empresários com qual você tem um relacionamento. Rodrigo, com a tua rede de relacionamento, tua atuação no segmento empresarial, de que maneira você entende que o esporte poderia ser um ativo econômico e também um agente social importante no nosso país? Olha, Adriano, na verdade, eu sinto que eu poderia causar mais impacto, mas eu tento fazer algumas coisas, né? Tem a ONG, onde eu tenho uma dedicação pequena que seja, nós temos alguns resultados. Tem a própria federação, onde eu me dispus a tentar promover uma mudança num esporte, num escopo um pouco maior, através da própria literatura, como livro, né? Eu espero que uma história bem contada motive mais pessoas a praticar esporte, mais pessoas a se aproximar dele como ferramenta de educação, mas eu vejo que tem muito mais para ser feito, sabe? Quando você olha a enormidade do desafio, eu sinto que eu, não fiz nada, né? Eu não me considero uma pessoa que criou um impacto como o Brasil precisa fazer. De qualquer forma, eu tenho disposição e boa vontade, sabe? Para ouvir, para conhecer boas iniciativas e, dentro das minhas possibilidades e limitações, também apoiá-las. Bacana. Muito bacana. Que fez o brand da marca Sucos do Bem, porque ele é muito bom. É um rapaz que, como eu te falei, o meu sócio é carioca, né? Ele é bem jovem também, muito mais novo que eu. É um amigo dele que tem uma agência de branding, né? Tanto que agora ele abriu outra empresa agora, Fazenda Futuro, de carnes veganas, né? Bem diferente do meio que eu trabalho,
mas foi a mesma pessoa que fez também, chama-se Breno. Não, é muito bom mesmo. E você vê que a Ambev ainda segue a linha de vocês que foi criado. Você é um acadêmico exímio, publicou vários artigos e também você publicou vários livros, você até mostrou um aí. E eu queria que você explicasse e poderia nos dizer para a nossa audiência o que é o esportismo. Como eu falei, assim, são as competências que nós chegamos através de pesquisas que você pode aprender na prática esportiva e, posteriormente, que você pode aplicar na vida profissional com sucesso. Então, a gente tem a atitude, é a primeira, a visão, a estratégia, a execução e o trabalho em equipe. Nós chegamos em 5 competências, todas elas, se você tiver uma vida rica no esporte, uma boa formação, você vai vivenciar elas com maior ou menor intensidade. Depois da sua trajetória esportiva, com alguma capacidade de abstração, você vai poder utilizar elas também na sua vida profissional de forma bem-sucedida. Interessante. Rodrigo? Nós temos um atleta chamado, um atleta aqui, inclusive, com a gente, Paulo Pedro chama, hoje ele tem a Clear Sales, e ele foi um atleta, foi na Olimpíada de 88 e 92, hoje, ele, inclusive, essa empresa dele, Clear Sales, foi uma empresa que saiu em vários jornais aí no Brasil, com uma coisa inovadora também, e mais um exemplo aí de alguém, além do Vitor Malzone, que é um empresário de natureza, que gostava do esporte, esse foi um atleta que estudou aqui nos Estados Unidos, foi para o Brasil, e a área dele foi da computação e criou a Clear Sales, que é uma grande empresa aí no Brasil hoje, quer dizer, de bastante sucesso. Esse é o exemplo. Vai lá, Edno. Rodrigo, antes de mais nada, eu queria pedir sua permissão para agradecer aqui as pessoas que estão acompanhando no chat, Magali Sabatini, Carla Zoldan, Karina Bruno, Ellen Leone, Rosana Augusto, Carlos Renato, o Vlamir também, né, que é seu fanzaço, amigo, Vlamir Mota, que é um cara também diferenciado, que a gente está só aguardando o momento correto para que ele possa estar compartilhando um pouco da visão dele aqui conosco no canal. Mas, dentro de todo esse contexto que a gente já discutiu aqui, você que atua na área da educação, você poderia nos dizer como é estar dedicado atualmente na forma de empregar toda a tua experiência profissional e acadêmica para informar indivíduos e times de alto desempenho? Sim. Na verdade, na própria Germinari, o que a gente buscou fazer foi aproximar a aprendizagem da prática. Então, os alunos na 6ª série, além das matérias do Ministério da Educação e Cultura, eles têm o desafio de responder a casos. Eles recebem uma marca, cada uma das marcas tem um desafio, eles vão estudar essa marca, esse desafio ao longo do ano, vão estudar as teorias relacionadas, por exemplo, administração, marketing, finanças, e vão responder esse caso. Na hora que eles respondem isso, eles estão vivendo num ambiente protegido, a escola, um desafio muito semelhante que eles vão ter na vida profissional depois. Então, a gente tem essa esfera de atuação, né, dos casos, não mais das matérias apenas teóricas, mas as matérias próximas da realidade prática, e a gente também promove os estágios, né, desde do primeiro ano, né, muito jovens ainda, eles têm acesso ao mercado de trabalho, fazem estágio, depois vão sendo promovidos, então é uma forma de inserção social de alta qualidade que tem sido feita nessa experiência. Além disso, quando surge uma oportunidade, dou aulas, né? Esse ano eu dei aula na FIA, numa disciplina de vendas, dei uma aula na Belas Artes também, numa disciplina de inovação, e busco, finalmente, com os livros, com os artigos, ampliar o impacto desse conhecimento. Não posso deixar de falar do ICI, onde tem todos têm acesso à literatura, e através dos treinos mesmo, eles vão se formando no judô e, através de se formarem no judô, vão se formando para a vida pessoal e profissional que tem fora dos tatames também. Não tem. A gente tem crianças muito jovens
e tem alunos de 70 anos de idade, sabe? Você tem que qualificar o seu treino, né, de forma a atender o público, mas se você olha com uma perspectiva formadora, sempre é tempo, né? É que nem eu fiz história militar, né? Com 50, é sempre tempo de sonhar, né? Você vai ter que modular o seu sonho às suas condições naquele momento. Éder, tem uma situação aqui, eu tenho uma outra reunião às 21h30 e, esse papo tá incrível, eu não imaginava que eu acabei de olhar o relógio, eu vou ter que ingressar na próxima reunião. De qualquer forma, eu quero, antes de pedir desculpas e me retirar, em primeiro lugar, parabenizar ao Zequinha, ao Edno, ao Adriano e ao Éder. Eu acho, entendendo melhor essa iniciativa, eu acho algo incrível. É muito do que eu penso e do que a gente acabou falando, vocês estão praticando aqui, que é aproximar o esporte da administração, da educação, de uma forma necessária para o Brasil. Eu não sei o que mais vocês pensam, que mais tem pela frente, mas só esse canal acho que já vai prestar uma contribuição muito positiva. E vocês também colocam perguntas muito desafiadoras. Eu imaginava a gente ter uma conversa mais técnica, por assim dizer, e, a gente falou de um espectro muito amplo. O que eu também quero parabenizar vocês, porque a vida é ampla. Ela não está em caixinhas compartimentalizadas, né? Então, da minha parte, eu quero dizer que foi uma honra absurda estar com vocês aqui hoje. Eu sei que vocês estão aí conversando com a Patrícia, com o Manuel, com outros grandes nomes, tanto do esporte quanto da gestão. Então, eu certamente, aqui vocês têm um fã. O Zequinha eu já era, mas agora sou dos 4 e pretendo estar acompanhando e assistindo os próximos encontros e divulgando para os meus amigos também, para ter a oportunidade de ter esse contato com vocês, ter esse aprendizado. Então, da minha parte, muito obrigado a todos. Rodrigo, agradecendo e pedimos desculpa por este contratempo, não tínhamos essa noção de que você tinha um compromisso agendado. Por outro lado, você abre um período que nos próximos 60 dias nós vamos estar aqui dialogando só com pessoas que tratam justamente dessa esfera, tanto na área econômica, gestão de esporte, economia. Então, nós temos aqui economistas que vão estar participando do programa, empresários internacionais também que cuidam do setor de fitness, para que a gente tenha uma gama de conhecimento muito interessante para ajudar no espectro nacional. Rodrigo, então deixa só uma consideração final, porque tudo que é bom dura pouco, simples, sucinta e rápida para a gente. Puxa, Zeca, é só dar os parabéns. Eu acho uma iniciativa incrível que vocês estão fazendo, com um tipo de pergunta, de colocação incrível. A minha consideração final é um pedido: persistam, porque vocês estão agregando. Perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, infelizmente, tudo que é bom dura pouco. Nós da AS Sport Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês, espectadores. Queremos agradecer você, Rodrigo Motto, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo até aqui participar conosco do programa Vivência do Esporte. Agradecemos também os nossos apoiadores, TBS Consultoria, VMAX Suplemento, o apoio do Cultural da Casa 123, a IPAFRE, o canal CBO, que retransmite a nossa programação para a Oceania, para a Ásia, para o leste europeu, parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e o Caribe, sempre com o intuito de informar, debater, fomentar, entreter e educar. O programa Vivência do Esporte deseja a todos e a todas uma excelente noite de descanso e uma semana cheia de realizações e boas reflexões sobre tudo que foi apresentado nesta noite. Mas não fique triste. Na próxima segunda-feira estaremos aqui de volta com mais um convidado de destaque, mais um convidado sensacional para nos ensinar e nos educar. Para saber mais, inscreva-se no canal, ative o sininho, dá aquele like, que é muito importante. E nos sigam nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima segunda-feira. Rodrigo, muito obrigado. Desculpa aí, meu. Rodrigo, boa noite. Obrigado.